nada. Tire todas as distrações. Conecte-se com Jesus nesse momento, para que Ele venha falar contigo essa noite. E o que o Espírito Santo colocou no meu coração essa semana, já eu vou falar. Mas primeiramente, hoje vim em nome do general Jesus Cristo fazer um alistamento de voluntários a servir no maior exército do céu e da terra. Hoje iremos distribuir as armas de Deus para esse combate e aprender a usá-la com toda a autoridade e poder que Deus nos deu. Aos homens são da infantaria, que é a linha de frente da batalha, porque nós em Cristo que primeiro devemos nos levantar em defesa da nossa família, nos posicionarmos como esposo e como pai. As mulheres se colocarem a postos na retaguarda como ajudadoras idôneas, dignas como o homem, guerreiras de oração, se equipando com a armadura de Deus e defendendo sua família dos ataques espirituais. Isso é uma convocação para o exército do Senhor Jesus Cristo, que é o maior exército do céu e da terra, que Jesus é o nosso general. Aí às vezes nós não entendemos qual é o exército que nós estamos servindo. Ele já derrotou Satanás, mas nós temos que se apoderar dessa autoridade que Jesus nos deu. E eu vou, no mundo espiritual agora, nós vamos levantar nossa mão e vamos assinar esse alistamento. Eu faço parte desse exército de Jesus, que é o maior exército que tem nos céus e na terra, em nome de Jesus. Pai, obrigado por essa oportunidade que o Senhor me deu de fazer parte desse exército, Pai. Não é um exército de covardes que vão ficar se recuando no cantinho da igreja. Nós vamos para o ataque em nome de Jesus Cristo. Amém. E agora eu quero convidar os homens de coragem, fica em QAP aí, não fujam. Agora, meus amigos e irmãos, nós vamos desembainhar a nossa espada, que é a palavra de Deus, lá em Lucas 10, 18 a 20. Lucas 10, 18 a 20. Todos acharam? Dê um glória a Deus ou socorro. Amém? A minha versão aqui é a NAA. Diz assim o versículo 18: Jesus disse: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis que eu dei a vocês autoridade para pisarem cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente lhes causará dano. No entanto, alegre-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está escrito no céu. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Estão preparados?
Para quem não me conhece, sou Osiel, casado com essa lindíssima mulher que Deus me presenteou. Temos 3 filhos: Bruninho, Gabi e Rebeca. Um dia vocês vão conhecê-los. A grande maioria aqui já conhece. E só tem o Bruninho e a Gabi solteiro, tá? Abra o olho aí se tiver algum adolescente aí. Continuando. Eu sou o capitão da GOES. O que é GOES? É o Grupo de Operações Especiais de Jesus. E eu vim aqui hoje convidar os homens. Pastor Cabacho tem uma voz de comandante. Vou convidar o senhor para ser o meu subcomandante. Eu vim convidar os homens aqui hoje. E nós vamos dar um brado de selva, de guerra. E nós vamos se colocar em pé. Se por acaso alguém não conseguir ficar em pé, fique sentadinho. Mas só os homens. Deixa as mulheres sentadinhas. Por favor. Bora ver aqui esses guerreiros do Senhor aqui. Meu Deus do céu. Olha. Seu Davi, fica em QAP aí. Fica com a espada aí. Meu pastor, o senhor vai me ajudar. Eu vou falar quem nos deu autoridade. E vocês vão dizer bem firme: Jesus Cristo. É o primeiro. O segundo: quem somos? Guerreiros de Cristo. Vocês vão dizer. A gente vai treinar. Calma aí que o pastor me deu até meia-noite. É uma vigília. Nosso general, 3 vezes: Jesus, Jesus, Jesus. Bora lá. É um treino. Quem nos deu autoridade? Jesus Cristo. Tá certo. Vai ficar até meia-noite em jejum aqui, quem errar. Quem somos? Guerreiros de Cristo. Quem somos? Guerreiros de Cristo. Nosso general, Jesus. Agora, valendo, hein? Pastor, anota aí, quem errar vai ficar na limpeza. Edson, presta atenção. Valendo. Quem nos deu autoridade? Jesus Cristo. Quem somos? Guerreiros de Cristo. Nosso general, Jesus. Aê, palmas, mulheres, palmas para os homens. Agora só os casados. Solteiro pode sentar. Só os casados. Quero ver se vocês são corajosos mesmo. Quem manda na sua casa? Não responda. Não quero confusão, pastor. Tá? Pode sentar. Obrigado. Oi. Esse quebra-gelo aqui que eu trouxe, irmãos, é para justamente isso. Para nós, homens, se posicionarmos no nosso lar. Porque o Pai, Ele nos deu essa autoridade. Jesus nos deu essa autoridade. E às vezes nós esquecemos disso. E hoje eu vou estar falando aqui sobre a autoridade do crente. O que é autoridade? É o direito ou poder de dar ordens. As mulheres entendem muito bem o que é isso, né? Vou pegar minha caneta aqui. Eu entendi na prática o que é autoridade. Quando eu conheci minha esposa, ela é médica, psiquiatra, da Polícia Civil, legista, está na formação de pastora e fez um curso de capelania fúnebre. E num determinado tempo eu fiquei preocupado, pastor. Por quê? A autoridade. A mulher é coronel, manda prender. Aí eu pensei, ela mesmo vai mandar me matar e vai fazer autópsia.
Polícia Civil. Aí fez um curso de capelania fúnebre, aí que eu fiquei preocupado. Ainda vai lá orar pelo meu funeral. Então, meus irmãos, brincadeiras à parte, mas é isso que é a autoridade. Um policial rodoviário, ele sozinho, ele para uma BR, para um trânsito, sozinho, porque ele tem essa autoridade. E Jesus nos deu essa autoridade. Só que às vezes nós não sabemos usá-la. Hoje eu quero tentar passar isso para nós usarmos essa autoridade em casa, no trabalho, em todas as situações. A vida cristã é um desafio contínuo e precisamos enfrentar esses desafios como filhos de Deus, que conhece a sua palavra e utiliza as armas adequadas. Porque sabemos que a nossa luta não é contra a carne e nem contra sangue, é contra potestades e principados, fortalezas no mundo espiritual. Estamos sob ataque permanente. As nossas famílias são o alvo principal do maligno. Separações, filhos contra pais, pais contra os filhos, redes sociais destruindo casamentos, viciando nossos filhos. Nós não estamos usando a nossa autoridade na nossa própria casa. E o inimigo está saindo vitorioso. Estava. Quem está ganhando essa guerra? Alguns podem até dizer: que guerra? Eu não estou em nenhuma guerra. Eu vivo em paz, não quero saber de guerra. Toda família aqui deve ter uma situação. Nós, mesmo lá em casa, temos umas situações para resolver e somos atacados, e nós estamos aprendendo, né, a contra-atacar esses ataques do inimigo. E eu sempre falo para minha esposa: porque os filhos de pastores são tão atacados? Por quê? Né? Porque os filhos dos irmãos aqui na igreja são tão atacados, né? Lá na clínica a gente vê muitas famílias destruídas, muitas, e às vezes eu fico muito triste, porque parece que eu não consigo fazer nada. Eu confesso que às vezes vou para o meu canto e começo a chorar. Aí eu lembrei da pastora Priscila, né? Diz que eu sempre estou chorando, mas quando eu estava lá no mundo, que eu era filho do diabo, eu não sabia o que era chorar. Eu era uma pessoa ruim. E quando eu deixei o Espírito Santo fazer morada em mim, é uma mudança incrível. Ainda não sou quem eu quero ser, mas já sou melhor do que eu era. E a minha filha mesmo disse, eu estava assistindo um filme, ela disse: pai, o senhor chora? Ela nunca me viu chorando. Mas, continuando, meus amigos, é muita família sendo destruídas, muitas. E você vai falar com a maioria dos pacientes, eles são conhecedores da palavra, conhecem a Deus, mas estão lá, problemas mentais, grande maioria com vícios. Por quê?
Porque a gente sabe que o papel de Satanás é destruir as famílias. E nós como igreja, nós temos que se posicionarmos realmente como guerreiros do Senhor. Nós não somos mais recrutas. Nós não somos mais aquelas pessoas lá atrás que ficavam se escondendo com medo de Satanás. O que ele pode fazer? Ele só pode fazer alguma coisa se você der legalidade. Mas em nome de Jesus, você se posicionando, ele não pode fazer nada com a tua família. Crianças não tem idade, né? Não tem idade de pessoas internadas. Não tem classe social, pessoas ricas, milionárias, destruídas pelo vício de todo tipo de droga. E quando eu falo droga, não é só a química. Nós temos que cuidar também com a virtual, nas redes sociais. E qual é o tempo que a gente tira para Deus, se nós estamos tão ocupados em sempre estar online? E aí é onde Ele consegue entrar na nossa casa também, né? Converso com muitos pacientes e, como eu disse, é muita tristeza que você não consegue ajudá-lo. Às vezes você consegue até conversar com eles, mas e a casa deles? Como é que está? Não adianta você tratar um paciente e quando ele chega em casa, a casa está desarrumada, está bagunçada. E aí é onde ele vai recair de novo. E isso é o perigo, porque ele vem limpo. E a palavra diz que quando um espírito sai, quando ele volta novamente, que a casa está limpa, ele traz mais 7 espíritos com ele. E eu venho aqui hoje triste, mas com a alegria de trazer essa palavra para nós se posicionarmos como igreja, nos ajudar, cada um no que pode. Se você não pode fazer o ID, mas você pode orar. Se você é empresário, você pode ajudar. Temos famílias aqui sendo destruídas. Passamos por uma provação esses dias também em casa. Mas nós temos que se posicionarmos como igreja, porque Jesus está voltando e Ele vai atacar justamente a igreja. 2 Timóteo 1,7 diz: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então agora, de repente você diz: eu não consigo. Você consegue, porque o Pai, Ele não te deu um espírito de medo. Você tem que entender que você está no maior exército celestial. Se você pudesse abrir seus olhos espirituais agora, você ia ver vários anjos ao seu redor, lhe protegendo. Que a palavra do Senhor diz que os anjos de Satanás estão ao derredor. 1000 cairão à sua esquerda, 10.000 à tua direita, e nada lhe atingirá. Vamos nos se posicionarmos, irmãos. Nos últimos dias nós vamos ser atacados mesmo.
Nós precisamos nos lembrar de quando nós entramos na vida com Jesus, Ele passa a ser o Senhor dela. E nós entramos na família de Deus, no reino dEle, no exército dEle. Sim, no exército. Meus irmãos, porque a palavra diz que Satanás é o príncipe desse mundo. E quem é amigo do mundo não pode ser amigo de Deus. Logo fica claro que há dois lados e nós precisamos escolher em qual lado vamos estar. É uma guerra, quer você queira ou não. E então, o nosso general, Jesus Cristo, já conquistou a vitória e nos outorgou a autoridade em seu nome para curar os enfermos, expulsar demônios, fazer obras muito maiores do que o próprio Jesus, conforme Marcos 16, 17 e João 14, 2. Nós temos essa autoridade porque o Espírito Santo está conosco. Jesus nos deu essa autoridade. 1 João 4,4 diz: filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Vamos se apropriar dessas palavras, irmãos. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor. Mais uma vez, alguns podem perguntar: se Jesus já venceu essa guerra, por que eu preciso lutar? A nossa batalha, meus irmãos, é para conquistar território, resgatar famílias, almas para o reino de Deus. E então, a primeira coisa que precisamos fazer para exercer essa autoridade que Cristo nos delegou é sabermos qual é a nossa missão. Qual é a nossa missão como igreja? 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. Pois dada a ordem, com a voz de arcanjo, e o ressoou da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que estivermos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim entraremos no reino para sempre. Jesus vai voltar para buscar a igreja. E nós precisamos pegar nossas armas e ir à frente, atingir essas pessoas que estão lá oprimidas por Satanás. E dentro da nossa própria igreja, nós repreender isso em nome de Jesus, Pai. Nos dê essa autoridade, nos dê essa ousadia, Pai. Obrigado, Senhor. O que nós precisamos ter para nos posicionarmos? Primeiro, nós precisamos vestir a armadura de Deus conforme Efésios 6, que é o cinto da verdade, que representa a honestidade, a couraça da justiça, que protege o nosso coração, os sapatos do Evangelho, que é para nós irmos levar, fazer o ID, o escudo da fé, que apaga os dados inflamados do maligno, o capacete da salvação, que protege a nossa mente dos ataques do inimigo, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós temos que buscar todos os dias, deixar afiada a nossa espada, para quando o inimigo vier com propostas, você repreender ele com essa palavra, como o próprio Jesus fez. Ele ofereceu o mundo todo para Jesus. Tu acha que ele não vai oferecer para nós? Ele vai ficar tentando. As disciplinas espirituais interiores, que são
a oração, o jejum, o estudo e a meditação da palavra. As exteriores, simplicidade, solitude, submissão e serviço. As comunitárias, que são adoração, celebração e orientação. Lembrando que a autoridade que nos foi dada, só vamos conseguir exercê-la se nós identificarmos como Cristo na sua morte e na sua ressurreição. Lá em Gálatas 2:20 diz: já estou crucificado com Cristo. Eu vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim e por ti. Os milagres estão disponíveis para mim e para você. Deus, Ele cura, Ele liberta, ontem, hoje e sempre. Ele me libertou de todas as coisas do mundo. E hoje eu estou aqui falando de Jesus. O meu próprio pai falava que eu não tinha jeito mais, porque eu era uma pessoa muito ruim. E quando eu me reconciliei com Deus, ele não acreditou. Ele mesmo disse, ele não acreditou. Mas eu não sou mais especial do que nenhum aqui, Edson. Você também é filho amado de Deus. E Deus me mostrou aquele dia, lá naquela clínica, me autorizou a falar. Ele me mostrou você vestido de roupa social, falando de Jesus. Lembra que eu te falei? Que o Espírito Santo mandou, eu sonhei contigo. E o Espírito, quando eu lhe vi aqui na igreja assim, eu falei, meu Deus, me veio aquele sonho que o Espírito Santo tinha me mostrado. Por que Ele está fazendo essa transformação em ti? Porque você está abrindo o seu coração para Jesus. E Ele vai terminar a obra que Ele começou na tua vida. Em nome de Jesus, Pai. Eu já vi muitos milagres. Um irmão em Santa Catarina, uma vez, ficava murmurando muito, estava com câncer. E o Espírito Santo falou comigo em sonhos. Fala para ele parar de murmurar, porque eu vou curar ele em dezembro. Falou lá o dia, eu não vou me recordar. Vou curar ele no dia tal. Vai ser um presente de Natal para ele. E eu não quis entregar esse aviso. Fiquei. Será que isso é coisa da minha cabeça, meu Deus? Mas um certo dia eu fui e falei. E esse irmão começou a chorar muito. E na outra semana, eu não sabia, ele tinha feito os exames lá, deu negativo. O câncer tinha sumido. A minha esposa foi liberta da depressão, que ela tinha 10 anos, 15 anos. Ela foi curada, né? E por que eu estou dizendo isso? Nós precisamos nos unir em oração, usar essa autoridade, repreendendo essas enfermidades, a depressão, a ansiedade, esses vícios, em nome de Jesus, Pai. O Senhor me libertou, o Senhor me curou, o Senhor libertou o Edson, curou minha esposa e outras pessoas que estão aqui. Se não fosse por Jesus, eu acho que nós nem estaríamos aqui. Principalmente eu. Tenho tiro. Estou aqui porque o Pai quis que eu estivesse aqui. Obrigado, Deus, primeiramente, pelo pastor Valdemar, que nos acolheu, e a pastora.
nos acolheu nesse lugar que eu nem acreditava mais que existia ainda um lugar que pregava a palavra do Senhor. Eu não acreditava mais, pastor. E eu e minha esposa, a gente ficava mais nos lugares mais distante da comunidade. E eu quero te dizer hoje, o pastor nunca mais vai me dar oportunidade. O grupo de louvor me ajuda, porque o louvor ele liberta, ele cura, ele faz isso, irmãos. Só para nós encerrarmos, eu quero convocar você a usar essa autoridade. Você não é mais criança. Esqueça isso, você não é mais criança. Eu quero convidar você hoje aqui nesse momento a usar essa autoridade que Deus, que Jesus nos deu. E se você ainda acha que não tem essa autoridade, se você não deixou ainda Jesus fazer morada, abra teu coração, deixa Ele fazer morada no teu coração, porque se você escolher, não existe ficar em cima do muro, não existe. O mundo vai lhe engolir, ele vai te destruir, ele vai lhe matar, porque quando você não prestar mais, ele vai lhe matar. Aconteceu comigo, ele tentou me matar várias vezes, mas Jesus acampou seus anjos em volta de mim e falou: tu é meu, eu te escolhi desde antes da criação do mundo, eu te escolhi, vem para cá, meu filhinho. Me abraçou e me acolheu e me deu essa família linda que eu tenho hoje, Pai. E Ele vai fazer com você também. Não tem problema, não tem nada que Ele não possa resolver. Eu creio nisso, eu falo porque Ele fez comigo e vai fazer com você. Dê liberdade ao Espírito Santo. Abaixe sua cabeça, coloque aí para o Pai essa situação, esse vício maldito. Apresente seu filho a Deus, apresente ele a Jesus. O sangue de Jesus vai nos limpar, vai deixar nós brancos como a neve, Jesus. Oh Deus, o céu vai se abrir nesse lugar, dons vão ser derramados aqui, curas vão acontecer aqui hoje, pessoas vão ser libertas aqui hoje, em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor Deus, obrigado, Pai. Eu convido aqui à frente